Maurício, agora falando que eu falei logo na abertura, do número de farmácias que a gente Sim, tem aqui. Virou meme, né? Virou brincadeira essa história de que tem uma esquina ali na Santos Dumont que tem nas quatro pontas assim tem uma é, farmácia em cada, aquela ali é bem cada famosa, esquina. né? E a gente viu ao longo dos últimos anos um crescimento muito grande do número de farmácias. Mas a minha pergunta e a gente vê movimento em todas elas, inclusive. Fortaleza comporta todo esse número de farmácias que tem, porque são muitas farmácias, né? É, as redes hoje para a abertura de novos estabelecimentos, eles fazem pesquisa. Hoje nós temos ferramentas até de geolocalização que diz naquele espaço de CEP, a gente sabe o que é vendido naquele espaço. Então isso a gente pode fazer mapeamento até para a abertura de uma forma, eu diria, profissional, para que não seja só uma abertura, mas que tenha o devido resultado. Porque ainda hoje, e é correto que a venda do medicamento ele vem através da prescrição, Sim. não de uma eu diria automedicação por vizinho, por alguém da família que indicou. Não. O correto é que venha realmente do profissional e que a gente siga esse fluxo para até uma segurança da sua saúde. E quando a gente olha o mercado, é um mercado bastante competitivo. Mas hoje aqui em Fortaleza, quando a gente olha principalmente para a grande aldeota, a gente observa poucas lojas de redes ou de farmácias individuais. A gente vê povoado pelas grandes redes. Sim. Isso aí já mostra também um passo de concorrência um pouco diferenciado e até mais elevado, né? Quando a gente vai para a periferia, que a gente observa ainda outras redes menores e também farmácias, eu diria, individuais, que é um mercado mais de proximidade, que muitas vezes a rede ela não vai de início para uma região dessa porque ela quer primeiro povoar as áreas que têm um retorno financeiro de maior venda, que geralmente é classificado dentro desses parâmetros que ela faz a análise. E o que é que a gente tem observado? Que devagarinho elas estão indo para a periferia, estão indo também para médias e grandes cidades e depois vão diminuir chegando nas menores. Essa é a tendência também do mercado e é um mercado, como eu te disse, muito competitivo e que existem regras e que a gente tem que seguir essas regras e o sindicato ele trabalha para que haja concorrência de forma legal e leal, que esse é o nosso papel também. Não dá para você, por exemplo, ver muitas vezes, a gente observou aí essa febre das canetas Sim. emagrecedoras e a população comprando em site de forma diferente, alguém que viajou e trouxe, quando isso é um risco, ou seja, é um medicamento que, por exemplo, ele deve ser acondicionado e é para ser acondicionado em temperaturas de no máximo 8 graus, de 0 a 8, ou seja, ali sendo em geladeiras específicas, com controle, com todo um cuidado. Tanto é que quando você compra, a farmácia dá um Isopor, às isopor, vezes, né? Ou isto. então aquele gelinho e pergunta, você vai para casa agora? Aí você observa, vem alguém, traz não sei quantas canetas no corpo. Qual é a temperatura do nosso corpo? Só em colocar em contato com o corpo, você já danificou, eu diria ali, o princípio ativo que tinha que ser mantido numa temperatura ideal. Então, a gente está falando aqui de algo que muitas vezes é praticado e a gente, como uma instituição que eu também estou diretor, a gente tem que recomendar e ter o cuidado. Farmácia que faz esse tipo de coisa, a gente pega pesado porque está, eu diria até comprometendo a imagem da farmácia que a gente tanto defende, que é de saúde pública. Então nós não aceitamos esse tipo de coisa e o sindicato recebe lá as denúncias e a gente eleva isso para as vigilâncias sanitárias, ou seja, tem que se seguir. E mais uma recomendação também que é importante à população. Vai tomar um injetável dentro do consultório, veja a embalagem original que chegou, não chegue já com a pessoa já na seringa, não, a gente tem que estar com o produto, apresentar ao cliente, mostrar a validade do produto, daquilo que ele está consumindo. Isso é direito do consumidor e que a gente também sempre está levando essa informação. Boa dica, importante para a gente poder, né, ter cada vez mais cuidado e garantir a nossa saúde.
Agora, Maurício, quem está acompanhando a gente, de repente, lá no interior do Ceará, e tem esse sonho, né? Assim como você viu o Colocar. farmacêutico ali na porta da sua casa, e se inspirou, tem gente que tem esse sonho de colocar um pequeno negócio, enfim, pensa numa farmácia. Sim. Ainda há espaço e quais são os principais desafios hoje? Bem, espaço há. Primeiro, a gente tem, como eu falei, você tem que escolher o ponto com muito cuidado, conhecer da legislação, conhecer do setor, porque é um setor muito específico. Você está lidando com vidas, então a orientação ela é correta, ou seja, ter um farmacêutico bem preparado para isso, ou seja, não é só saber empreender. Eu estou com dinheiro aqui, vou colocar uma farmácia. Não é dessa maneira. Se você começa só com esta visão, que é um estabelecimento como qualquer outro, começou errado. Primeiro, vai começar, quer empreender no setor, é importante que conheça. Conheça a legislação, conheça as condições comerciais, conheça como escolher o ponto, como formar o time que vai estar lidando com a população, porque treinamento ele é sempre muito bom e no setor farmacêutico ele é muito específico também, porque o cliente chega com dúvidas muitas vezes que você precisa tirar ali e dar segurança, não é qualquer coisa. Então, saber como vai investir, onde vai comprar as medicações, porque existem distribuidores específicos também. Então, quando eu digo conhecer o setor, é conhecer da indústria farmacêutica, da distribuição e do varejo. E ainda mais do tipo de negócio, porque eu sempre digo, tudo é gestão. Gestão do seu tempo, gestão, aí a gente está falando de negócios, gestão de categoria, porque dentro do próprio negócio você tem as categorias, você tem que saber lidar com cada uma, saber que precificação vai colocar, conhecer a concorrência também é um outro ponto importante, para também saber onde você está lidando. Então são pontos diversos para poder. E a recomendação? Começar muitas vezes, eu quero começar um negócio, quem é que tem muitas dessas informações? Redes associativas. Por exemplo, a Santa Branca, nós temos lá o nosso canal, que nós temos a franquia, para quem quer colocar e quer ter toda esta orientação, e inclusive ter, eu diria, a cara da Santa Branca, inclusive de layout, de toda esta parte de aparência que a gente fala e visual, né? Além de toda a capacitação e os setores também específicos, porque, por exemplo, na nossa empresa nós temos o setor de compra, financeiro, de convênio, de RH, tudo isso muito para dar o embasamento do crescimento. Quando você vai começar uma farmácia que não tem isto, você começa muitas vezes com muitas deficiências e o mercado ele está muito profissionalizado. Isso pode afetar o resultado. Outra forma eu tenho a minha bandeira, quero me associar. A Santa Branca também tem a forma associativa. Eu não quero mudar a minha cara porque eu já decidi que a minha marca é esta e eu quero esse nome, ok. Nós temos também esse mesmo suporte para dar. E existem outras redes também que fazem isso. Então, o mercado, se você vai iniciar, procure uma rede que possa dar o suporte para este entendimento do setor e esta profissionalização também do próprio negócio. Eu não sei se dá para falar em números, mas se você puder, com a sua experiência, só para dar ali uma informaçãozinha de largada para quem está acompanhando a gente. Eu estou falando de interior do estado, porque capital, às vezes, por conta dessa questão de concorrência, enfim, os preços são mais elevados, até um aluguel é muito mais elevado do que no interior. Mas, assim, a pessoa que está querendo colocar seu pequeno negócio, um valor, assim, para uma farmácia pequena, de largada ali, 140, 200, 300 mil reais? Olha, você pode começar uma farmácia se você já tiver o ponto e a estrutura física toda montada com a medicação. Talvez você começando ali com medicação e vai depender também, como eu disse, o que é que eu tenho ao meu redor. Porque isso vai dimensionar o seu investimento. Se eu tenho grandes redes aqui, eu quero abrir aqui próximo, não vem abrir uma menor
e com qualidade de serviço e outras coisas, porque você não vai se dar bem. Então, se achar um ponto que não tem presença de grandes redes e tal, você pode abrir aí de medicação com a parte de higiene e beleza que a gente chama HB, talvez aí com 120, 150 mil reais, equilibrado. E às vezes você ainda consegue comprar algo, mesmo no início, com algum prazo. Então é importante ter dinheiro em caixa para poder negociar melhor. Mas uma farmácia mais bem estruturada, ela é de 200, 300, 400 e até mais, porque depois você tem que ter a reposição de mercadoria Sim. e a diversidade de produtos. E aí, vamos pensar numa farmácia de 200 mil, o ideal seria ter em caixa pelo menos mais 100? Sim, para poder você ter uma segurança do dia a dia, os compromissos também iniciais com folha de pagamento e aí vai, porque não é só abrir que você já tem um resultado, isso também tem um tempo de maturação. Sim. Não é porque eu investi tanto, eu já tenho que tirar. Não, isso leva tempo porque, como eu disse, muitas vezes você está mais fidelizado a um estabelecimento, mas abrir um outro. Quantas pessoas vão experimentar aquele outro serviço? Então a gente também está no mercado, é bem competitivo, então é necessário você se destacar com algo para também trazer essa clientela nova para o seu estabelecimento. E aí eu entrevistei aqui o Honório Pinheiro, né, falando sobre os supermercados, enfim, e ele falou isso, não tenha medo da concorrência, tenha um diferencial. Né? Eu vejo que no seu grupo também, na Santa Branca, tem, enfim, grandes redes, eles vieram Sim. de fora, inclusive, mas o seu grupo optou por um diferencial, né? Isso. Então, é por aí. Acho Com que certeza. O grande recado para os empreendedores é esse. Procure se diferenciar. Claro, a concorrência se observa, mas se você ficar focando só na concorrência, você esquece do seu negócio. Então, é ali uma luz para você ver para onde o mercado está indo, mas o foco principalmente é com o nosso cliente. Como é que eu estou atendendo o nosso cliente? O que é que eu estou trazendo de novidade? Como é que está a minha relação? Como é que está o meu time com o meu cliente? Então, isso é o que é o olhar do dia a dia. E aí a gente falou, enfim, né, deu essa luz aí para quem está de repente querendo começar um negócio. Mas eu queria falar da presença do farmacêutico. Você Sim. já falou da importância desse profissional. Eu entrevistei também aqui há pouco tempo um farmacêutico e ele me trouxe informação que eu não tinha, sentia ali que existia, mas não sabia que isso era tão intenso, que é a questão, o farmacêutico como um profissional da área da saúde, né, para fazer o acompanhamento de pequenas situações, como por exemplo, uma pessoa que tem a hipertensão, né? Ela vai para o médico passa a receita, a prescrição e tal, mas aquele dia a dia ou aquela aferição semanal, porque muitas vezes a gente tem aquele aparelhinho de pressão, principalmente Sim. aquele do pulso, Isso. que a gente coloca em casa, aí ele do nada, ele tá 18/12, aí você já acha que tá... Aí você tira de novo, ele tá um 12/8, aí você não sabe qual é o certo. Então, ter esse profissional perto e ter acesso a esse profissional é fundamental. E aí vem com a questão da diabetes, né, da glicemia. Esse profissional, ele hoje não, já de um tempo, é obrigatório que cada Sim. farmácia, inclusive essas menores, elas têm que ter a presença de um profissional, né? Perfeito. Essa é a regra, ou seja, já era uma legislação antiga, mas que foi renovada em 2014. Ou seja, o estabelecimento tem que ter o farmacêutico durante todo o horário de funcionamento. Essa é a regra que tem da legislação pertinente. E aí não importa o tamanho da farmácia? Não importa, a regra é para todos. Muito bem. Falando agora de medicação, Maurício, a gente tem as medicações, tarja preta, tarja Sim. vermelha, tarja amarela, né? A amarela é o genérico. É o genérico. Qual é a diferença? A gente sabe que tarja preta tem que ter receita, enfim, mas qual é a diferença? Na realidade, essa distinção de cores, ela traz aí uma preocupação quanto aos riscos que aquele medicamento pode trazer para o nosso corpo. Ou seja, é como se fosse um sinal de alerta. Ou seja, os MIPs, eles não têm nenhuma tarja dizendo se é vermelha, amarela. Amarela até tem quando ele é genérico, né? Pela denominação genérica. Mas ele não tem a tarja vermelha,
que é venda sob prescrição médica, porque tem o vermelho, a venda sob prescrição médica, e tem venda sob prescrição médica com retenção de receita, certo? Um antibiótico, por exemplo. Um antibiótico, né? E também aí os ansiolíticos e outros também, como por exemplo para ansiedade. Né? É bem variado a linha de produtos. Então tem esta classificação, mas a classificação é para alertar. Se é venda sob prescrição médica, o que aquilo quer dizer? Que deve vir de uma prescrição. Embora muitas vezes não precisa dar retenção. Mas o correto em nosso país era que, se o medicamento ele é venda sob prescrição, ele só pudesse ser vendido pelo menos com a apresentação da receita. Mas isso é uma coisa que não funciona muito na prática. A gente tem que ser muito coerente com a cultura da população e com como isso está sendo, eu diria, dentro do nosso país. Já esses outros que exigem retenção, por quê? Porque ele veio de uma prescrição, os cuidados são maiores e os efeitos colaterais e reações adversas são às vezes mais preocupantes. Então é necessário esse alerta, até porque muitas vezes você começa ali um tratamento e nos primeiros dias os sintomas são maiores, porque o corpo ainda não está acostumado. E aí a gente muitas vezes tem que relatar isso para o farmacêutico ou para o médico para poder ali dar as orientações devidas. Já existem os outros que são de prescrição de retenção, que é aquela taxa preta, que aí entram os entorpecentes também, drogas mais fortes para dor e outros produtos também para outras categorias de patologias. E esse aí, o cuidado ainda é redobrado, porque pode trazer... Você vai tomar, não pode às vezes dirigir, não pode utilizar nada de álcool, porque tem interações aí que podem também ser muito danosas para a saúde, eu diria não só de quem está tomando, mas risco, por exemplo, se você vai tomar um medicamento que pode dar sonolência, algum distúrbio ou outro, e você vai dirigir, aquilo ali é um risco para você, para quem está no carro com você e para a população que está às vezes transeunte em uma determinada via. Então a gente tem que ter todos esses cuidados e saber que a medicação, porque alguém tomou, eu me dei bem, estou sentindo isso, vou usar. Não. Eu sempre digo, procure a orientação dos profissionais da área da saúde para a prescrição e para a orientação. E na farmácia é o farmacêutico. E os médicos nos seus consultórios atendendo aí de uma maneira ampla. Estava falando da questão da receita, e aí Sim. Só para ficar, para as pessoas imaginarem, né? A tarja preta, a receita é aquela que parece um cheque azulzinho, né? Na tarja preta, nós temos um cheque azul e tem umas mais potentes ainda, que é um chequezinho amarelo. Essa aí eu nunca Essa daí são para patologias bem mais, eu diria, até preocupantes, porque às vezes você ali tem, por exemplo, prescrição de morfina para quem está com câncer. Aí é necessário esse receituário específico, que também nem todo médico tem. Geralmente alguns médicos de uma determinada, eu diria, especialização. Então existe essa oncologista, né? O paciente isso. com câncer. Existe essas diferenciações com os devidos cuidados. Agora vem uma outra preocupação. Tenho a prescrição, tenho a receita, fui lá, comprei o medicamento, utilizei, mas já resolvi o meu problema e vou descartar essa medicação. Qual é o caminho mais correto? Porque tem gente que joga no lixo. Joga no lixo, joga no sanitário. É a forma indevida de você descartar medicamentos e outros produtos relacionados que tenham aí alguma composição química. O correto procure um estabelecimento de sua confiança, que você já se relaciona. A Santa Branca tem algumas unidades que nós recebemos, porque não todas, porque isso tem um custo elevado. Nós já procuramos através do sindicato, e isso é uma dica até para o nosso prefeito, de fazer parceria com o sindicato para poder colocar as farmácias. O nosso modelo era pensando assim: a população, independente de onde ela compra o medicamento, está com esse medicamento vencido em casa, ou até incompleto, ou não tem mais aquela confiança que vai fazer o efeito, porque não acondicionou correto, coisas desse tipo. Sobras. Sim.
e ela precisa descartar correto. O ideal era a farmácia receber num local apropriado, porque tem que ter um equipamento apropriado para acondicionar. Você não pode chegar e pegar aqui esse medicamento que eu estou em casa e botar ali no balcão da farmácia. Não é assim. É um local apropriado e até de forma separada. A gente separa líquidos, comprimidos, embalagens diferenciadas para depois levar para um processo de incineração, que até o transporte a gente paga também, contrata uma empresa para incinerar. Qual era a nossa proposta, por exemplo, para o poder público? Que as farmácias pudessem ter esses equipamentos, que pode ser um equipamento comum para a guarda deles, e um local que depois essa medicação que foi recolhida, a gente pudesse levar para a prefeitura um determinado local e de lá ela mesma se encarregar de incinerar. É um serviço público. Isso. Né? Ou seja, nós já pagamos taxa de vigilância, alvará sanitário. Por que não ter serviço à população? Então isso aqui é uma indagação para o poder público, que a gente possa fazer essa parceria e ajudar a população, porque quando a gente faz isso, nós estamos também ajudando o poder público. Joga no vaso sanitário, pode contaminar a solo, rede. Ou seja, contaminar o solo, a rede de água, às vezes, porque às vezes você tem um poço artesiano e aquilo ali tem antibiótico, tem várias coisas que você pode estar trazendo outros malefícios para a saúde. E quem vai pagar muitas vezes? O próprio poder público, porque ele vai investir também. Embora que quem sustenta o poder público, eu acho que são as empresas gerando emprego e renda juntamente com os colaboradores. Mas hoje, né, já que a gente não tem essa possibilidade, hoje a gente tem que chegar numa farmácia e perguntar. Vocês recebem medicamentos? Vocês recolhem? Né? A farmácia que receber, você pode... Seria nós temos a do ideal Benfica, hoje. a da Cidade 2000, que nós centralizamos para este recebimento e esse descarte apropriado dos medicamentos que são descartados da população. O da farmácia, nós já somos obrigados a fazer esse recolhimento. Sim. E pagar por ele. Isso aí já é natural. Eu estou falando aqui do descarte da população que muitas vezes tem esse medicamento em casa e quer realmente levar para um local correto. Agora, com essa onda de canetinhas emagrecedoras, tem a agulha, que é aquelas canetinhas, para quem nunca viu, é uma canetinha. E aí na ponta dela tem uma injeção, uma agulha bem fininha, né? Você tira lá, enfim. Mas aquilo ali é uma agulha, né? E até é uma responsabilidade você jogar no lixo, né? Até com o pessoal que vai fazer, né, recolher o lixo e tal. Essas agulhinhas ou essas canetinhas, como é que a gente faz para fazer essa devolução? Deveria ser no mesmo formato. Porque lá também a gente recebe para dar o descarte correto, até porque se nós temos o nosso consultório farmacêutico, e nesse consultório é também feito aplicações de injetáveis, nós também temos que dar o destino correto. Então, a farmácia que já recebe esse tipo de descarte da população, ela também faz esse descarte dessas canetas. Muito bem, Maurício, a gente está chegando no final do programa. Como você está vendo, eu realmente gosto do assunto. Passou, né? Passou muito rápido. Mas para fechar aqui o nosso bate-papo, né? A gente falou, você falou sobre diferentes aspectos do setor, mas a gente, para fechar, eu sempre gosto de fechar com inspiração, né? Com informação boa para os nossos ouvintes e telespectadores. Em resumo de tudo que foi falado hoje, é um setor bom, é um setor que ainda tem muito a crescer, vale a pena investir, mas com muita informação. Seria basicamente isso, né? Sim. Você vai entrar em qualquer negócio, você tem que entender de gestão. Com informação, com conhecimento. E claro, que se você tem tudo isso na mão, você pode realmente ter bons resultados. É um setor que eu disse, é bastante competitivo, nós estamos brigando com redes nacionais, é um setor bastante regulado em termos de legislação e é importante seguir essa regulação para dar, eu diria, a segurança àquele cliente que nos busca, porque a relação maior que a gente tem é de confiança, então isso jamais pode ser quebrado. E o mais é fazer esse atendimento com humanização. E nós temos os espaços hoje nas farmácias que são os consultórios, que dá esta proximidade não só para o exame ali em si, mas para conversar, para dialogar, porque
Eu digo que o farmacêutico muitas vezes é psicólogo, tem várias coisas ali que servem. E é bom a gente conversar, porque a gente vai conhecendo o cliente e vai gerando confiança. Verdade. Maurício, quero agradecer muito a sua participação, desejar muito sucesso, que venham novas farmácias por aí. É isso. Né? E sempre com esse cuidado da população. Muito obrigada. Perfeito. Viu? Obrigado a vocês e parabéns pela iniciativa. E a você que nos acompanha, o meu muito obrigada também. É sempre um prazer ter esse encontro com você. Lembrando que o nosso encontro está sempre marcado. Segunda-feira às 8 horas da manhã na Alesse FM e às 8h30 da noite na Alesse TV. E a qualquer hora você faz a sua programação através do nosso aplicativo Alesse Play. Nosso programa está disponível por lá, inclusive para você compartilhar com outras pessoas. Meu muito obrigada, minha gratidão e a gente volta a se encontrar no próximo programa. Até lá. Tchau.